O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, celebrando 8 dias como um só, Páscoa do Senhor, estamos na quinta-feira. A liturgia de hoje é um desenrolar, um continuar do Evangelho de ontem, com particularidades, é verdade. Ontem, os discípulos de Emaús, Cleofas e o outro discípulo, lembrando-nos, incluindo-nos, fizeram uma experiência de Jesus, num caminho contrário, que caminhavam 11 quilômetros para a região mais agrícola de Emaús. Jesus os intercepta, o forasteiro, e praticamente faz com eles o que nós fazemos numa missa, em 2 partes tão distintas. Eu pregava ontem a palavra e depois ele se faz comida, e foi ao partir o pão que se deu a conhecer. Uma experiência que eu e você somos chamados a fazer em toda a Eucaristia, na mesa da palavra, quando a palavra nos é lançada e esclarecida, na mesa da Eucaristia, em reconhecer Jesus vivo, atuante, ao partir o pão. Fruto dessa experiência, se o evangelista Lucas, no texto de ontem, extremamente catequético, fala que estavam tristes, frustrados, porque as expectativas em relação a Jesus
não correspondiam, tal qual do mendigo que desejou uma esmola. Pedro e João disse: ouro e prata eu não tenho, mas lhe ofereço, em nome de Jesus, levante e ande. Também os discípulos de Emaús tiveram as suas expectativas frustradas quanto ao Cristo, porque esperavam, e Lucas é claro, que ele libertasse Israel. Ele não só quis libertar Israel, mas quis libertar a humanidade toda. Portanto, o Evangelho, feito esse preâmbulo do que foi ontem, fala que os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. É interessante perceber que quando eles lá chegaram, eles saíram de Jerusalém com uma comunidade abatida, mas quando voltaram, encontraram uma comunidade onde diziam: Pedro viu o Senhor, mas nem todos haviam visto. Compreendamos, e insisto em dizer, que a realidade da ressurreição é diferente de tudo que na Bíblia está escrito. No Antigo Testamento, até Jesus Cristo, nunca ninguém tinha ressuscitado. Tinham sido reanimados. Eliseu fez, Jesus fez com Lázaro. Mas o modo da ressurreição de Jesus, ele é o único e o primeiro. Por isso um tanto difícil. Lucas dá continuidade, que eles contavam a experiência com Jesus. Eles deram um pulo e foram para Jerusalém e queriam contar a novidade. Mas naquele mesmo instante, uma visita inesperada pega os discípulos de surpresa. O próprio Jesus apareceu. Era tão inesperada que eles ficaram assustados e medrosos. Cristo aparece em loco. Cristo aparece aos discípulos. Pressupomos os 11, mais os discípulos de Emaús, porque eles estavam reunidos na casa de Nossa Senhora. E lá, a primeira palavra de Jesus aos discípulos é algo que Ele quer dizer a todos nós nesta pandemia: a paz esteja convosco. A paz. Essa paz que é tão necessária. E não é só questão de brigas e conflitos e guerras, mas essa paz que provém da força do ressuscitado, a paz que aquieta corações, a paz que pacifica o espírito e a alma, a paz daqueles que estão ainda no luto, quando tantos estão, a paz para quem chora e está vivendo momentos difíceis, numa crise financeira. Hoje ainda no rádio, atendi uma filha que partilhava que ela e sua mãe entraram com agiotagem. Depois sabemos que era para pagar luz e água. Essa paz que nos faz tão temerosos do que será, do que vai acontecer. É impressionante que a palavra do Senhor ecoa fortemente: tenham paz, eu vos dou a minha paz, sossegue, tranquilize. Lucas não tem receio de dizer algo, mesmo sendo da segunda geração, que eles ficaram assustados, cheios de medo, e pensaram que era um fantasma. Eles desconheciam uma ressurreição assim, porque Lázaro, quando veio para fora, veio com a mortalha. Era nítido conhecer Lázaro. Os traços eram evidentes.
Mesmo aquela menina, quando Jesus disse Talita cum, levanta-te, menina. Mas Jesus é outra realidade. Ele traz consigo o físico, o corporal, mas transformado. Ele traz consigo a parte terrena, carne da carne, sangue do sangue, que recebeu de Nossa Senhora, mas de uma forma diferente. Não sabemos como foi, mas que é diferente, é. Diferente a ponto de não o reconhecerem. Eles conviveram, era bater o olho no rosto de Jesus, saberiam quem era. Mas ao mesmo tempo, quis Jesus trazer os sinais da cruz. Não porque ele quis, mas porque sabia o que lhe seria necessário. E Jesus diz: tendes dúvida no coração? A pergunta é: temos dúvidas no coração do poder do Senhor, da ressurreição e desta possibilidade da paz que o Senhor nos traz? Foi quando mais uma vez, e aqui, meus irmãos, que alegria para todos nós devotos de Jesus das Santas Chagas. Hoje pelo menos 2 pessoas que falaram comigo, uma ao vivo, outra tinha deixado gravado na plataforma, mensageiro das Santas Chagas. Eu diria que a Semana Santa e o domingo de Páscoa, inclusive a 8ª, são 2 semanas do Cristo chagado. São 2 semanas que nós somos chamados. Não se preocupe, não é Covid. Fiz o exame antes de ontem. É rinite e um pouco consequência do cansaço. Mas na Semana Santa e na Pascuela, nessa Páscoa prolongada, nós somos chamados a fazer o que Jesus mandou. Olhem para as minhas chagas. É impressionante que nosso Senhor, Ele dá provas de que é Ele, não pelo semblante. Ele não diz: sou eu, olhem para mim, vocês vão reconhecer os meus traços. Ele faz questão de dizer: olhem para as marcas da cruz, e vocês saberão que sou eu. É impressionante como nosso Senhor, o crucificado, diz assim: vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Mas ele, sabendo que ainda a dúvida era grande, para eles e para nós, para as comunidades de hoje, ele não só fala: vede, tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, veja a tolerância de Jesus, a misericórdia de Jesus. Como Jesus sabe, conhece os seus discípulos e nos conhece. Jesus mostrou as mãos e os pés. Meus irmãos, tudo isso é para confirmar a fé, para recobrar a paz, para restabelecer a confiança, o vínculo de confiança. Páscoa é isso, é nos levar na paz do Cristo, é confirmar a nossa fé. Entenda, confirmar quer dizer: eu a tenho, mas às vezes vacilo, eu confirmo. Eu a tenho, mas às vezes duvido, eu ratifico. Celebrar a Páscoa todos os anos tem este propósito. Lucas ainda conta mais um fato.
Então, o primeiro sinal de que era ele, as santas chagas. Evidentemente era ele. Vejam no punho, sou eu, nas mãos. Vejam nos pés, sou eu. Veja no lado aberto, não tenha dúvida. Mas ainda não bastava, porque Lucas vai dizer, era difícil acreditar. Você vai dizer, padre, não é tão difícil. É sim, meu filho. Acreditar Jesus ressuscitado, vivo. É só olhar a descrença que se cresce no mundo, mesmo em relação à pandemia, mesmo em relação ao desemprego, mesmo em relação aos nossos pecados. Lucas diz, ainda não podiam acreditar. Uma coisa é acreditar em Jesus, outra coisa é acreditar que aquele era Jesus, e não um fantasma, não uma visão qualquer. Aqui não se trata de uma visão, não se trata de uma aparição, no sentido que a gente viu um holograma. Não, é Jesus, carne, corpo, espírito. Padre, isso é difícil de entender. E você sabia que é assim que vamos ressuscitar? O Cristo foi o primeiro. A forma como ele assumiu a corporeidade na imortalidade será a forma que eu e você vamos também estar. Uma continuidade. Isso é bonito de pensar. A eternidade é uma continuidade desta vida. Jesus mostra essa continuidade. Como se não bastasse, Jesus pediu, tem alguma coisa para comer? Fantasma não come. E comeu um pedaço de peixe assado. Mais um sinal, é Jesus. Portanto, se você observou, essa semana da oitava da Páscoa, são aparições, 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 sinais, sinais, provas do ressuscitado. Os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, eles estão nos dando onde que a comunidade baseou a prova da sua ressurreição. O sepulcro vazio, os inúmeras aparições aos discípulos, aos apóstolos, a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, a Pedro, a João. Depois vai nos dizer a mais de 500 pessoas numa vez só, e mostrando os sinais. Então, que alegria para nós, que quando nós pregamos das chagas de Jesus, nós estamos falando da ressurreição. Que quando nós somos mensageiros da capelinha das Santas Chagas, quando nos falamos das Santas Chagas do Senhor, do terço das Santas Chagas, da oração das Santas Chagas, nós estamos indo na essência da nossa fé. Vivo. Quis Jesus fazer isso. O terceiro sinal. O segundo foi comer peixe assado. Era comum. O terceiro sinal foi a própria palavra. E é interessante que quando Jesus vai de novo à missa, do Antigo ao Novo Testamento, mostrando a Escritura, a inteligência abre. É impressionante, Lucas fala disso, a inteligência se abre. Você sabe que é algo que nós deveríamos pedir muito? Quando a gente pensa assim, como é que eu vou pedir, Senhor, eu quero ser inteligente. Eu não estou falando inteligência de canudo, eu não estou falando inteligência de ir bem na prova. Isso aí é esforço, é graça de Deus e esforço. De fazer uma boa redação, de ser bom nos cálculos. Isso é aptidão. Você sabe que é algo que a gente deveria pedir, e pedimos pouco. Senhor, abra minha inteligência para as coisas de Deus. Eu não sei como acontece, mas é quando o Espírito Santo age na nossa cabeça,
e aquilo que parece nebuloso, de repente vem uma luz. Não sei se você já teve um problema de matemática, um problema, uma equação química, alguma coisa, ou um texto complicado para você fazer uma interpretação de texto, e você fica ali, e de repente parece que assim, tudo clareia. Quem dera se a gente tivesse isso em relação à vida. A vida. Ontem eu recebi um vídeo, José de Mello me mandou, inclusive faço oração segunda-feira. Olhei hoje na minha agenda, foi seu aniversário, Deus o abençoe, mas eu olhei hoje, tinha apagado, não o teu nome, mas apagado do contexto. Não sei como que, às vezes a gente faz isso, né? Não sei se já fizeram. Eu já desliguei o WhatsApp sem querer, eu já desconectei tanta coisa que você vai mexendo, quando você vê, some. Hoje eu fui olhar, passou segunda-feira. Me perdoe, mas a oração, ela vai dupla. Um texto de uma senhorinha, um vídeo, que ela teve uma experiência com Jesus. E ela dizia, é lindo, lindo, eu vou procurar autorização para poder publicar. Que a gente tudo precisa de autorização. Mas parece-me que aquela senhora teve a inteligência aberta. Gente, como a gente precisava isso na vida. Senhor, abre a minha inteligência. Que eu acho que quando o Senhor abria a inteligência, os antigos falavam isso, que quando a gente morre nós vamos na verdade. Minha mãe dizia isso, já está na verdade, tudo vai ser dissipado. Mas a gente pode viver um pouco disso. Eu acredito que os santos viveram isso. Como assim, padre? Falando de Santa Faustina, que vem agora, domingo. Morreu com 33 anos, mas quando começou, com 26 anos, Jesus falar na cabeça dela, não é falar, também uma aparição, não é um holograma. Ela disse que a mente dela foi clareando. E ela disse, eu só posso amar-te. Na vida dos santos acontece isso, que quando parece que com uma graça, um privilégio de Deus, um homem, uma mulher tem a vida aberta, as coisas começam a ser tão claras, mas tão claras, que ela vai no essencial. Se às vezes a gente está muito perturbado, sério, muito confuso, desorientado, não sabe para onde vai, não tem, palavras de hoje, não tem foco, mas não é foco de ganhar dinheiro, não é foco de subir, foco na vida, do essencial, é porque falta essa inteligência de Deus, essa abertura. Lucas termina dizendo isso. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Abrir a inteligência. Isso é graça do Espírito Santo. Imagina se nós tivéssemos a graça de abrir nossa inteligência aos mistérios de uma Santa Missa. Nós não perderíamos uma. Se o Senhor abrisse a nossa inteligência sobre os mistérios da palavra, os mistérios da vida, nossa, nós seríamos bem diferentes. Mas é que parece que temos camadas e camadas de véus que impedem de ver as coisas com nitidez.